Posição inicial. Em posição ortostática, com os joelhos levemente flexionados, mãos apoiadas à parede. Sobre a execução. Saindo da posição inicial, colocando um pé à frente, mantendo toda a planta do pé em contato com o solo, manter uma distância do pé em relação à parede conforme a mobilidade do tornozelo, sair da posição de extensão do joelho para uma posição de flexão, sem tirar o calcanhar do solo, aproximando o joelho da parede, retornar e realizar o movimento novamente de maneira lenta e controlada. Sobre alguns pontos de correção. É interessante sempre manter um alinhamento corporal, ter atenção à amplitude de movimento e desconfortos e, por fim, não prenda a respiração, mantenha uma respiração normal durante toda a execução. Já no segundo exercício, como posição inicial, o indivíduo fica em posição semi-ajoelhada e com os braços apoiados na parede. Na execução, saindo da posição inicial, o indivíduo deve tentar tocar a parede com o joelho sem retirar o calcanhar do solo, retornar e realizar o movimento novamente de maneira lenta e controlada. Sobre alguns pontos de correção. Assim como no exercício anterior, o indivíduo deve manter o alinhamento corporal, ter atenção à amplitude de movimento e aos desconfortos e, por fim, não deve prender a respiração. No terceiro exercício, como posição inicial, o indivíduo deve ficar em posição ortostática, utilizando uma parede como ponto de apoio. A perna que não será trabalhada deve ficar levemente flexionada. Por fim, segure a ponta do pé do membro a ser trabalhado. Na execução, utilize seu braço para puxar o pé em direção ao glúteo. Segure próximo ao ponto limite da flexibilidade pelo período pré-determinado. Retornar e realizar o movimento novamente de maneira lenta e controlada. Sobre alguns pontos de correção. O indivíduo deve manter a atenção nos braços, pois não deve fazer força. Além disso, não se deve prender a respiração. E, por fim, deve-se manter a atenção ao ponto de flexibilidade. No quarto exercício, como posição inicial, o indivíduo deve ficar em posição ajoelhado, com todo o dorso do pé em contato com o solo. É recomendado utilizar um colchonete ou algo acolchoado embaixo do joelho. Na execução, saindo da posição inicial, colocando as mãos sobre o peito, deixando seu corpo cair de maneira lenta e controlada e se sentando em direção aos calcanhares. Muita atenção no alinhamento corporal, pois joelhos, quadril e ombros devem ficar na mesma linha. Retornar e realizar o movimento novamente de maneira lenta e controlada. Sobre os pontos de correção, o indivíduo deve manter a atenção no alinhamento corporal, não se deve prender a respiração e, por fim, assim como no exercício anterior, deve-se manter a atenção ao ponto de flexibilidade. No quinto exercício, para a posição inicial, o indivíduo inicia em posição ortostática, com as pernas abertas e pés levemente abduzidos. Para a execução deste movimento, você leva o quadril para trás de maneira lenta e controlada, realizando uma flexão de joelho até o ponto máximo ou limite. Utilizando este momento como exemplo, mantenha o pé do lado direito apoiado no solo, a perna esquerda deve permanecer abduzida com uma rotação externa do quadril, extensão do joelho e apoio no solo com o calcanhar. Após realizar este movimento, retorne e realize o movimento novamente de maneira lenta e controlada. Sobre os pontos de correção. O indivíduo deve manter a atenção no alinhamento corporal, não se deve prender a respiração e, por fim, assim como nos exercícios anteriores, deve-se manter a atenção ao ponto de flexibilidade. No sexto exercício, como posição inicial, o indivíduo fica em posição ortostática, mantendo as pernas aproximadas. Na execução deste movimento, saindo da posição inicial, mantenha os pés em contato com o solo e os joelhos estendidos, e lentamente inicie uma flexão de tronco e vá com suas mãos em direção ao solo. Caso você não sinta muito efeito, pode colocar uma perna à frente e realizar o mesmo movimento. Após realizar o exercício, retorne e realize novamente de maneira lenta e controlada. Sobre os pontos de correção. Assim como nos exercícios anteriores, o indivíduo deve manter a atenção no alinhamento corporal, não se deve prender a respiração e, por fim, deve-se manter a atenção aos pontos de flexibilidade. No sétimo exercício, como posição inicial, o indivíduo simplesmente fica em posição ortostática. Para a execução deste exercício, saindo da posição inicial, basicamente você realiza o movimento de agachamento livre. Porém, inicialmente leva as mãos em direção ao solo, mantendo as mãos aos pés. Após realizar uma flexão da coluna, você realiza o movimento de agachamento. Após realizar o exercício, retorne e realize novamente de maneira lenta e controlada. Sobre os pontos de correção,
Assim como nos exercícios anteriores, o indivíduo deve manter a atenção no alinhamento corporal, não deve prender a respiração e deve ter atenção ao ponto de flexibilidade. No oitavo exercício, inicialmente o indivíduo fica em posição ortostática, com as pernas abertas e pés levemente abduzidos. Para a execução deste exercício, você leva o quadril para trás de maneira lenta e controlada, realizando uma flexão de joelho até o ponto máximo ou limite. Diferentemente do quinto exercício, neste não há necessidade de pausa para puxar o pé da perna estendida, ou seja, você realiza o movimento de forma contínua. Sobre os pontos de correção, assim como nos exercícios anteriores, o indivíduo deve manter a atenção no alinhamento corporal, não deve prender a respiração e, por fim, deve-se manter a atenção ao ponto de flexibilidade.